Eu tenho a satisfação, então, de dar início a mais uma sessão de defesa do trabalho de conclusão, então, do aluno André, que é da primeira turma do nosso mestrado profissional e que muito está nos incentivando a continuar, porque nós achamos que tem uma inserção importante, tá? Então, eu vou passar a palavra diretamente à professora Márcia, que é a orientadora do André. Bom dia a todos, então. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação da banca, a professora Fernanda Viana, a professora Leila Moreira, a professora Ricardo Buchenbecker. Agradecer também ao André, que foi um excelente aluno. E abrir, então, diretamente para a apresentação dele, que tem 40 minutos para apresentar, até 40. Até 40. E após a gente passa para entre 20 e 30 minutos para cada membro da banca. Ok. Obrigada. Bom dia a todos, obrigado, pela disponibilidade de vocês. Tá? Então, aqui é o nosso produto final da nossa dissertação para o mestrado, que é a sistematização de informações assistenciais registradas em unidade de terapia intensiva para a utilização em pesquisa científica, assistência e gestão. Tá? Antes de a gente começar o escopo, do foco do trabalho, eu gostaria só de colocar 2 pontos em relação à definição e à importância do mestrado profissional. Tá? O mestrado profissional é uma modalidade de pós-graduação estrito sensu, voltada à capacitação de profissionais nas diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho. Então, qual é a demanda que motivou a criação do mestrado profissional? O cenário da pesquisa clínica no Brasil. Tá? Isso é importante. E essa demanda responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional de natureza diferente, ou um pouco diferente, da propiciada pelo mestrado acadêmico. Então, nosso foco dentro desse cenário da pesquisa é identificar os gargalos, identificar as dificuldades e, dentro dessa identificação, a gente propor um produto final, um resultado final, para a gente tentar modificar um pouquinho o cenário da pesquisa no Brasil. Tá? Antes da gente prosseguir, queria pontuar as definições um pouco de dados, informação e conhecimento, que na prática cotidiana a gente acaba expressando dado e informação como expressões com o mesmo significado, mas há uma diferença. Dado é um símbolo dentro de um sistema que, por si só, ele não expressa nenhum tipo de mensagem, ele não expressa nenhum tipo de conhecimento concreto. Eu, que trabalho na UTI, quando uma enfermeira vem e me diz que a pressão do paciente está 190%, na verdade, é um dado que, se eu não tiver outros dados para poder analisar, eu não consigo chegar a uma informação adequada. Tá? Então, a informação é justamente a estruturação e a organização de vários dados para te dar uma informação um pouco mais concreta. Então, se eu tenho uma pressão de 190%, associada a um paciente cardiopata, associada ao aumento da frequência respiratória, da frequência cardíaca, eu sei que essa informação me traduz um paciente com a possibilidade de um edema agudo de pulmão e, através do processamento, junto com minhas experiências clínicas, assistenciais de vida, eu consigo transformar essa informação em conhecimento e aí prestar uma assistência mais adequada para esse caso. O sistema de saúde é uma das organizações mais complexas que existe. Hoje a gente realmente está considerando como um sistema, uma indústria de alta complexidade e tem gerado grande quantidade de dados, impulsionado pela manutenção de registros, conformidades, requisitos regulamentares, assistência ao paciente. Entretanto, há uma estatística, um dado muito importante, que 80% dos dados no sistema de saúde são dados não estruturados. Dados que não são formatados, dados que não são adequadamente definidos, dados que não conseguem ter uma definição muito adequada, então apresentam variabilidade muito grande dentro da assistência clínica. E esses dados não estruturados, não formatados, eles não conseguem ser capturados, eles não conseguem ser armazenados, eles não conseguem ser processados e, principalmente, eles não conseguem ser analisados de forma adequada para gerar informações fidedignas. E dentro dessa grande geração de dados, grandes gerações de fontes de dados, a unidade de terapia intensiva, ele, na verdade, se destaca, porque existe uma área altamente tecnológica, em que você tem, além dos dados assistenciais, além dos dados escritos, de prescrições, você tem dados de tecnologias, como monitores, ventiladores, E a gente está vivendo uma era de grande quantidade de dados. O grande problema é que o sistema de saúde não consegue organizar esses dados de forma adequada e a gente está perdendo a oportunidade de gerar informações fidedignas, que pode ser utilizada seja para operações clínicas,
né, avaliações de custo, efetividade de tratamento, seja para pesquisa e desenvolvimento, análise preditiva, modelos de regressão, né, análise probabilística, pode ser usado em saúde pública, pode ser usado em saúde baseada em evidência, como a gente vai ver, que vai ser um complementar, né, aos ensaios clínicos e randomizados, monitoramento de custo e efetividade, monitoramentos administrativos e análise mais ampla do perfil de paciente. E além desse problema da estruturação, além da problemática da organização dos dados, a gente tem outro problema que é a qualidade dos dados que a gente tem dentro do nosso sistema de saúde. Ainda a gente tem uma cultura escrita tipográfica. Boa parte das nossas avaliações, das nossas manual, né? O que gera dados armazenados geralmente são subutilizados, se perdem, são desatualizados e muitas vezes a gente é de difícil recuperação, até porque não existe um padrão. Tá? E a informatização do sistema de saúde poderia ser um caminho para tentar organizar melhor esses dados, mas dados da Organização Pan-Americana demonstra que 7% dos hospitais brasileiros possuem um nível de informatização considerado ainda satisfatório. Então, a gente está muito aquém disso. Tá? E se a gente não consegue organizar os dados, se os dados não são estruturados, se a gente tem uns dados de péssima qualidade, de altamente variabilidade, a gente não consegue ter uma informação para tornar o processo um pouco mais adequado. A gente vem falando de dados, a gente vem falando de informação e a gente não poderia deixar de falar do que está mais se comentando, que é o Big Data em saúde. Tá? Talvez seja o grande pulo do sistema de saúde, de avaliação, de pesquisa nos próximos anos. Tá? A gente poderia ter várias definições, mas a gente poderia definir a Big Data com uma quantidade de dados suficientemente grandes que levam a mudança nas formas tradicionais de análise de dados. Tá? Talvez que com os métodos estatísticos com que a gente tem disponível, a gente não consiga analisar de forma adequada esses dados, mas, como a gente já comentou previamente, nossos prontuários ainda são de papel. Então, para que a gente consiga utilizar adequadamente esse sistema que vem surgindo, a gente precisa, pelo menos, estruturar esses dados. Além disso, os prontuários eletrônicos, mesmo nos prontuários eletrônicos, o que a gente tem de problema é que boa parte ainda da evolução assistencial é num modo ainda escrito tipográfico. Está ali na forma, mas a gente não consegue extrair. E aí a gente chega, né, talvez na complementação dos estudos randomizados. Hoje, aí no padrão, né, de conhecimento, o padrão de inferência causal são os estudos randomizados. Entretanto, na prática médica, apenas 10 a 20% de todas as nossas decisões que a gente toma é baseado em estudos clínicos randomizados. Né? Os estudos clínicos randomizados, apesar de ser o cerne do conhecimento, ele não consegue ainda responder todas as questões que a gente tem no dia a dia. Tá? Alto custo, grupo de pacientes altamente selecionados, né? E aí a gente tem um grande problema de validação externa, de extrapolação desses resultados. A análise desses grandes dados com novos modelos estatísticos vem a complementar os ensaios clínicos randomizados. E aí foi um artigo que saiu recente no jornal Intensive Care of Medicine, que o que estará de novo em 2050 na unidade de terapia intensiva, né? A gente poderia falar de novos antibióticos, vai ser uma grande dificuldade em 2050, talvez nem exista isso devido à resistência antimicrobiana que a gente tem. A gente poderia falar de novos ventiladores, novos monitores, novos devices, mas na verdade o que o pessoal está discutindo é isso. É a organização desses dados e um processo de aprendizado através desses dados de uma forma que até então a gente não conseguia fazer. Né? E até nesse artigo ele chamou que será a quarta revolução industrial que a gente vai ter. Vai ser a auto-organização desses dados. E a gente vai conseguir, talvez pela primeira vez, trazer do ambiente acadêmico, dos ensaios clínicos randomizados, translacionar, né, a parte acadêmica com a parte real. Essas análises de grandes dados, de grandes perfis de pacientes, de múltiplos pacientes, talvez a gente vai conseguir sair um pouquinho do cenário mais científico-acadêmico e conseguir trazer a nossa prática clínica mais próximo do cenário real de assistência. Né? Além do apoio multidisciplinar. Tá? Então, aqui tem vários dados não estruturados. Né? O que a gente precisa inicialmente para montar esses dados é organizar o que a gente tem. Né? Organizar os dados médicos, organizar os dados de monitorização através de um aporte multidisciplinar, tá? E a partir daí, os dados médicos estruturados, fazer as pesquisas, as perguntas que a gente tem que ser feitas, né? Selecionar melhor os pacientes para as pesquisas clínicas,
A gente consegue ver qual o perfil de paciente que poderia responder a uma determinada terapia e, principalmente, tratamento personalizado. No ensaio clínico, a gente tem um pool de pacientes que vão ter uma determinada característica e, com essas análises de grandes dados, a gente pode ter a possibilidade de identificar subgrupos de pacientes que poderiam responder de forma mais adequada. E ele destaca uma coisa: Big Data, análise de Big Data, de grandes dados, não vem para substituir os ensaios clínicos randomizados. Eles vêm, na verdade, para complementar. Dentro desse perfil do que a gente já falou, organização de dados, captura de dados, a gente já tem isso no Sistema Único de Saúde. Isso já é uma base do processo administrativo de avaliação do sistema, são sistemas de informações. Já temos vários sistemas de informações, atenção básica, nascido vivo, mortalidade hospitalar, mas hoje em dia, com os cuidados mais agudos, com a gravidade dos pacientes, com a morbidade dos pacientes, a gente não tem isso no cenário agudo, no cenário de terapia intensiva. E é interessante porque hoje, dentro do hospital, é uma das áreas que mais demandam custo. Então, a gente não consegue avaliar de forma adequada, não consegue fazer uma vigilância em saúde, e se a gente perceber tudo que a gente falou, ele se baseia muito bem nos norteadores do que é vigilância em saúde. Então, manutenção de qualidade da coleta de dados, consolidação dessas informações fidedignas, e através dessas informações a gente pode elaborar diversos planos de capacitação, de aquisição e alocação de recursos, seja materiais, seja humanos. Isso não é novidade. Na verdade, talvez seja uma novidade que está encaminhando no Brasil, mas no mundo já tem vários registros de unidade de terapia intensiva e que o gerenciamento de dados através de registros já vem se demonstrando, na verdade, a importância tanto para pesquisa, gestão, assistência e até auditoria do serviço de saúde. Então, vem criando uma relevância extremamente grande. Aqui no Brasil, nós temos o sistema EPIMED, que é um sistema privado, tá? Que ainda não contempla todas os hospitais, é um sistema pago, tem um programa em que eles disponibilizam parte do produto, né, de uma forma resumida, para alguns hospitais públicos, até para ter um conhecimento um pouco da... Mas isso aí não é ainda de acesso a todos os hospitais. Então, o nosso objetivo é a elaboração de um plano de sistematização de informações, né, assistenciais de pacientes críticos internados em terapia intensiva, atualização em pesquisa científica, assistência e gestão. Então, a gente vai conseguir contemplar tanto qual foi a demanda, né, do nosso mestrado profissional, e não esquecendo da gestão e não esquecendo da assistência. Tá? E destrinchando um pouquinho desses objetivos mais específicos, pesquisa clínica, que a gente padroniza, os registros de dados do paciente geram informações epidemiológicas sistemáticas, tá? Inicialmente, então, isso aí vai favorecer em torno de a gente conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes, assistência à saúde, informações clínicas especiais capazes de melhorar a qualidade assistencial e de gestões de relatórios administrativos para a gente alocar melhor e gerenciar melhor os nossos recursos. Então, de metodologia, o delineamento foi um estudo descritivo e exploratório, tá? A população-alvo dos nossos pacientes internados em unidade de terapia intensiva, que tem um foco específico nos pacientes críticos. O local de realização foi na unidade de terapia intensiva lá no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, que é onde sou médico diarista da unidade de terapia intensiva. Tá? As etapas de desenvolvimento ocorreram em 5 etapas: revisão narrativa da literatura, a seleção dos elementos para a elaboração do plano de sistematização, análise desses elementos selecionados através de painel de especialistas, na verdade, através da equipe multidisciplinar que trabalhava comigo, definição dos elementos e estruturação desses elementos padronizados. A gente vai decorrer um pouquinho de cada etapa dessa. Então, na revisão narrativa da literatura, né, foi feita uma busca nas principais bases de dados, Medline, Base, Web of Science, Linux, e o Google Scholar, na verdade, foi utilizado para ampliar essa busca. Como é um tema muito novo, muitas vezes nos jornais indexados a gente não tem muito artigo, então não tem muito site, tem muito blog, né? Então a gente conseguiu ampliar bem esse tipo de literatura. Aqui são os termos que a gente acabou utilizando, e nessa fase inicial a análise dos nossos prontuários também foi realizada, até para ver quais eram os principais elementos, as principais informações que estavam contidos naqueles prontuários. Numa segunda fase, a gente utilizou o que era recomendado por esse guia da Agência de Qualidade de Pesquisa norte-americana, de cuidado de saúde, que ele tenta padronizar como a gente produz, como a gente constrói um registro de avaliação de consequências do paciente, e a gente utilizou também, usando na literatura, umas técnicas de Marshall e Rosman. O que seriam essas técnicas?
Na verdade, são padrões que a gente observar as rotinas cotidianas, né? Visitas multidisciplinares, avaliar reuniões formais, reuniões informais com os membros que assistem aquele grupo específico de pacientes, justamente para ter uma visão muito mais ampla e multidisciplinar. E análise de elementos presentes em outros registros, porque isso é importante para facilitar a validade e a comparatibilidade desses elementos. O grupo, né, multidisciplinar foi composto por 2 médicos, 2 enfermeiras, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fono, e aqui é importante o técnico, a professora de tecnologia de informação. A gente tem um cenário aqui. No início a EBSER estava disponibilizando a GHUSE para todos os hospitais da rede EBSER. Esse programa, na verdade, não está acontecendo de forma satisfatória. Havia uma proposta de trazer a GHUSE para os hospitais, mas a última informação que a gente tem é que é o seguinte: se perdeu esse financiamento, a gente não sabe em qual caminho vai se direcionar, e algumas unidades hospitalares, inclusive lá em Sergipe, eles têm o próprio pessoal de TI que estão fabricando ou construindo seus próprios prontuários eletrônicos. Tá? Então, essa ideia foi uma ideia que eles apacanharam justamente porque nesse processo de construção, construir um prontuário no qual essas informações já estariam padronizadas e gerassem esses relatórios de forma automática seria importante na construção desses prontuários eletrônicos. A definição dos elementos, que é importante para a validação dos dados, para a compatibilidade, né, e uniformizar esses dados, consegue, na verdade, que esses dados, esse produto possa ser distribuído entre as diversas unidades. E as fontes de elementos, na verdade, como esses elementos vão se interrelacionar nos indicadores, numeradores e denominadores, e gerar as informações de perfil do paciente, de evolução do paciente e as informações administrativas assistenciais. Em relação aos aspectos éticos, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa aqui do HCFA, utilizando um termo de consentimento livre esclarecido para a reunião dos especialistas, tá? E um termo de compromisso de uso de dados, porque a gente utilizou a análise de dados dos prontuários dos pacientes. E aí a gente chega no produto. Então, assim, dentro do escopo multidisciplinar que a gente definiu em 5 módulos, né? Que esses módulos deveriam ser incorporados dentro da assistência do profissional que estava ali, justamente para não ter uma pessoa diferente que precisasse de treinamento, que precisasse coletar esses dados e fazer uma redundância do processo. A gente vai ter as variáveis administrativas, as variáveis médicas que vão estar em 5 módulos, a variável de enfermagem, variável de fisioterapia e variáveis relacionadas ao serviço de controle de infecção hospitalar. Então, as variáveis administrativas são as variáveis que são presentes no cadastro do paciente, são as variáveis que são relacionadas à identificação do mesmo, tá? Nome do paciente, número do prontuário e número de atendimento. Né? O prontuário é um número único que o paciente leva por toda a sua vida, mas o número de atendimento é um número que a cada internação é diferente. Isso é importante para você identificar os episódios agudos de internação, os novos episódios de internação. Data de nascimento, que aí geraria automaticamente a idade do paciente, importante para identificar o perfil do paciente, a gravidade do paciente, predição de mortalidade. Ordem de internação, data de internação. As variáveis médicas, que foram divididas em 5 módulos, variáveis médicas de admissão, a reinternação hospitalar e reinternação na UTI em menos de 48 horas, são indicadores utilizados para avaliação de qualidade do cuidado assistencial. A parada cardiorrespiratória, a despeito de não estar em todos os registros, alguns registros apresentam, outros não, mas é um importante que configura um subgrupo com uma morbidade, uma mortalidade maior nesse tipo de cenário. O modelo de priorização, na verdade, ele segue o que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, que ele seleciona, ele prioriza através do perfil do paciente, qual daqueles pacientes tem mais prioridade, e num contexto onde a gente tem uma disponibilidade de leitos mais menores ou com uma maior dificuldade, esse conhecimento do tipo de paciente que é internado no nosso UTI é importante. Origem da internação e a característica da internação, que é o motivo pelo qual o paciente foi admitido na unidade de terapia intensiva. As variáveis médicas de condições e comorbidades, né? A gente sabe da heterogeneidade, da diferentes tipos de paciente que internam na UTI com diferentes tipos de gravidade, e isso é uma das questões de você comparar diferentes perfis com diferentes necessidades. O que a gente tem na literatura
é que para ajustar esses diferentes perfis de gravidade, a gente acaba utilizando condições crônicas ou score prognóstico para tentar fazer esse ajuste. O que foi utilizado nas condições crônicas foram as condições crônicas presentes no índice, que é bem já estabelecido na literatura e utilizado em outros registros, que é o índice de comorbidade de Charlson, então a gente não acabou inventando nenhum. E as comorbidades foram o que a gente foi definidos pela análise dos prontuários e pelo que a equipe multidisciplinar achou interessante. Ó, a gente precisa dessas informações até para ter uma análise de perfil dos pacientes, além do que aquele já é estabelecido, que a gente precisa ter uma análise um pouco mais adequada. Então, além das condições crônicas que estão relacionadas ao índice de comorbidade de Charlson, outras patologias mais comuns dentro da nossa assistência também foram incluídas nesse perfil. As variáveis médicas de diagnóstico, né, padronizar o diagnóstico é extremamente importante, até para você conseguir extrair as informações adequadas. O que a gente vê é uma variabilidade muito grande no nosso prontuário, pneumonia bacteriana, pneumonia assistencial. Então, assim, a intenção de você padronizar certo tipo de diagnóstico é você conseguir facilitar a extração disso aí, tá? E aí foi dividido em diagnóstico clínico, diagnóstico cirúrgico eletivo, diagnóstico cirúrgico de urgência, que é aquele perfil inicial lá do administrativo, que é o motivo da admissão no hospital. Separado por sistemas, e cada sistema tem suas patologias definidas. É um modelo que o EPIMED acaba utilizando, e acho que ficou mais contemplado, mais fácil de se utilizar essa padronização. Score prognóstico, as unidades de terapia intensiva são bem ditas em relação à utilização do score prognóstico justamente para uniformizar o perfil de gravidade dos pacientes. O score prognóstico que a gente utilizou foi o SAPS-3, que vem se utilizando em diversos estudos já, que a gente já participou, e além de que tinha, na verdade, dentro da confecção do SAPS-3, tinha hospitais no Brasil que participaram dessa confecção, além de que tem que ter um critério de ajuste para a América Latina, né? Então acabou utilizando esse score prognóstico, utiliza idade, variáveis fisiológicas, variáveis laboratoriais para tentar uniformizar e predizer a mortalidade padronizada desse tipo de paciente. As variáveis de desfecho, que é justamente para a gente conseguir finalizar e arrumar os indicadores, né? Saída da unidade, se o paciente saiu, foi de alta, se o paciente acabou falecendo. Então, isso é importante para a confecção de tempo de permanência, confecções dos indicadores de mortalidade da unidade de terapia intensiva. Partindo para o terceiro módulo, que são as variáveis de enfermagem, foram caracterizadas principalmente aqueles o que já estava dentro da assistência de enfermagem, o que eles já gerenciam, o que eles já monitoram, né? E tem dentro do sistema de segurança do paciente, uma das metas é justamente a prevenção de lesão por pressão. E aí tem a avaliação da escala de Braden, para você estimar o risco desse paciente desenvolver a lesão por pressão, e a identificação se o paciente teve um novo episódio ou não. Dois aspectos importantes que não estavam presentes em muitos registros, mas foi levantado pelo pessoal da enfermagem, é o aspecto relacionado à fragilidade e o aspecto relacionado à funcionalidade. Fragilidade quer dizer a vulnerabilidade do paciente, na verdade, adquirir uma nova condição que aumenta a morbidade e aumenta a mortalidade desse tipo de paciente. E a funcionalidade é a capacidade de desenvolver as suas atividades diárias. Então, esses conceitos vêm cada vez mais sendo incorporados nas discussões de unidade de terapia intensiva, tanto para a pesquisa clínica, como, na verdade, para a regulação da assistência. Aqueles pacientes mais frágeis, mas com a funcionalidade diminuída, você demanda um recurso humano um pouco maior. Tá? As variáveis de fisioterapia, então dentro da fisioterapia, dois aspectos são bem relacionados à prática da fisioterapia, que é a ventilação mecânica, então eles auditam a extubação desses pacientes, auditam o tempo de permanência do dispositivo, do tubo orotraqueal, e outro aspecto também que vem crescendo muito é a importância da mobilidade precoce nesse tipo de paciente. Sabe-se que esse paciente, quando interna na unidade de terapia intensiva, ele perde mobilidade e que essa perda de mobilidade, né, de capacidade de movimentação, está relacionada a piores prognósticos futuros a médio e longo prazo. E as variáveis da comissão de infecção hospitalar, que na verdade é o grupo muito mais organizado, já gerencia melhor esses dados, né? Eles gerenciam principalmente 3 tipos de infecção na unidade de terapia intensiva,
as infecções relacionadas ao dispositivo, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecções relacionadas ao dispositivo vesical de demora e ao catéter sanguíneo. E para a confecção desses indicadores é preciso o tempo de cada dispositivo. Quanto maior o tempo de inserção desse dispositivo, maiores são as taxas de infecções relacionadas à assistência. Está aqui, infecção do trato urinário, infecção de corrente sanguínea e pneumonia associada à ventilação. Tendo esses dados estruturados, tendo esses dados obrigatórios dentro de uma prescrição, de uma evolução médica, uma evolução multidisciplinar eletrônica, né, em que todo paciente que internasse na terapia intensiva fosse caracterizado e organizado esses dados, a gente conseguiria de forma automática e sistemática e pronta a geração de indicadores, porque nada mais são fórmulas matemáticas que através de programas, softwares de business intelligence, enfim, a gente consegue moldar esses dados e formar os indicadores que a gente precisa, tá? Esses principais indicadores, que são os indicadores mais qualitativos, são os indicadores que são os recomendados para o monitoramento tanto da Agência de Vigilância Sanitária, como também da Sociedade Europeia, do SISEM. São os indicadores básicos de monitoramento para ver a qualidade da unidade de terapia intensiva. Além dos indicadores qualitativos, a gente pode ter a possibilidade de mexer ou de organizar os indicadores, os relatórios quantitativos. Percentagem de sexo, número de masculino e feminino, idade média com deslipadão, tipo de internação da sua unidade, principais diagnósticos, comorbidade, desfecho na unidade, escopo prognóstico, tá? Isso é importante para a pesquisa clínica, que é uma dificuldade que a equipe multidisciplinar tinha em fazer pesquisa clínica na unidade de terapia intensiva, que para resgatar esses dados, que nada mais são do que a nossa primeira tabela, é a tabela de perfil do paciente do nosso estudo, tinha que ir em prontuário, porque a gente não tinha esses dados de fácil aquisição. Então, o produto final é uma sistematização de dados que já estão, na verdade, não estruturados dentro da nossa avaliação, da nossa evolução tradicional, e que possa ter um aporte ou um trabalho multidisciplinar a fim de que uma única pessoa seja disponibilizada. Hoje, quando a gente tem uma dificuldade muito de recursos humanos, a gente não precisa dessa pessoa disponível para fazer esse trabalho que já é feito dentro da assistência e que isso possa ser de forma organizada, gerar relatórios de benchmark para fazer comparação, avaliação tanto em rede, de pesquisa clínica. A gente tem nossa tabela número 1, a gente tem a possibilidade de análise de grandes dados, relatório de indicadores da RDC e relatórios administrativos para alocação de recursos materiais e humanos. Aplicabilidade do produto, né, seguindo o cerne do mestrado profissional, né, plano de sistematização de informações estruturado com variáveis clínicas assistenciais, pode ser utilizado em toda a rede EBSER, não só numa unidade local, que seria a unidade onde foi confeccionado, mas em todas as unidades de terapia intensiva. Então, você criaria uma rede de informações clínico-administrativa, clínico-assistenciais e até de pesquisa clínica. Assegurar relatórios de indicadores de qualidade assistenciais. A gente sabe que, apesar de ser recomendado que sejam monitorados, boa parte das unidades de terapia intensiva não consegue ter a organização adequada para gerar esses indicadores. A geração de informações que possibilitarão discussões, benchmark, processos de melhoria, de comparações mesmo. Geração de relatório administrativo, tempo de permanência, tempo de custo, tempo de mortalidade, isso é bom, tempo de giro de leito, a gente pode gerar esse tipo de indicador, e colaboração em rede para o desenvolvimento de projetos de melhoria de qualidade. Tá? E para tentar finalizar, as considerações finais, o plano de estruturação é o ponto inicial para a organização de uma rede de conhecimento entre as unidades de terapia intensiva sobre a administração da EBSER. Hoje a gente não tem comunicação entre as unidades. A EBSER deve estar administrando cerca de 40 hospitais universitários. A gente precisa se comunicar melhor. Propicia uma rede de pesquisa nacional baseada em aspectos epidemiológicos e de desfechos. Isso é um modelo inicial, mas imaginar que daqui a 5, 6, 7, 10 anos a gente possa ter 400 mil, 500 mil internações, e a quantidade de dados disponíveis que a gente pode analisar é muito grande. O diferencial é a possibilidade de inclusão diretamente no prontuário da equipe assistencial. Se eu tenho um prontuário eletrônico que está sendo desenvolvido, se eu tenho uma capacidade de organizar e estruturar esse dado,
Você tem uma capacidade hoje, pela tecnologia de informação, de manejar, de extrair esses dados e analisar. Por que a gente não consegue fazer isso? Os próximos passos são o desenvolvimento do prontuário eletrônico, então esse é o complemento, na verdade, o segmento desse projeto. A gente está do lado da tecnologia e informação para continuar e realmente confeccionar o prontuário junto com essas informações e, né, com toda essa problemática do Facebook em relação ao acesso de dados, privacidade de dados, com todo o depoimento que o Zuckerberg deu lá no Congresso americano. Esse é um ponto que a gente vai precisar rever, discutir sobre os aspectos éticos e de acesso a esse tipo de informação, né? Quem vai acessar essa informação, como vai ser acessada essa informação, né? A segurança, né, dessas informações, né, que tem que ter, porque são dados do paciente, são dados pertencentes a eles. E é isso.